Olá, time, sejam muito bem-vindos ao Raio X do Aprovado, esse nosso quadro aqui do YouTube, que a gente entrevista alunos do método PhD nos Estados Unidos que conseguiram pelo menos um aceite em uma universidade americana. Estou aqui com Sara, tudo bem, Sara? Olá. E estou aqui com a Laila, tudo bem, Laila? Olá, tudo bem? Aí, Laila, antes da gente começar, preciso saber se você está elegível para participar desse quadro aqui com a gente. Você confirma que você é aluna do método PhD nos Estados Unidos e que você tem ali um aceite? Sim, confirmo. Entrei em dezembro de 2021. Foi. Ai, que legal. Laila, fala para o pessoal aí o seu nome, né? Já que eu já falei, mas aí eu estou em dúvida da pronúncia. Fala, pessoal, o seu nome, de onde você é, qual que é a sua formação e onde você passou. Certo. Laila, deixa eu só te interromper um pouquinho. Você pode ficar mais centralizada aqui na câmera? Certo. É porque aqui eu vejo pela metade, mas aqui eu vejo que tá aparecendo tipo o meu background todo. Aí, vocês estão vendo só essa metadinha do meu rosto, né? Eu estou vendo só metade do teu rosto, isso. Calma. Assim, Isso. Um pouquinho mais. Aí, ó. Aí fica bom. Tá, deixa eu mostrar minha cadeira. E só tá aparecendo meu rosto mesmo, não tá aparecendo aqui Agora atrás não, né? Bom. Tá aparecendo um pouquinho atrás, mas não tem problema. Ah, tá. Porque assim, tipo, eu tô mais perto do roteador possível para não cair, mas não tá aparecendo a cozinha, nem o pessoal, não, né? Não, tá bonito. Tá. Só tem que pegar você inteira. Certo, aí. Pronto. Acho Perfeito. Manda bala. Então, gente, sou Laila, de Recife, Pernambuco. Eu me formei na UFPE em terapia ocupacional e estou indo para a University of South Florida, em Tampa, né? Fazer PhD em Age Studies, estudos do envelhecimento. Nossa, que exótico. Laila, eu vou começar te perguntando, fazendo uma pergunta aqui leiga, porque eu nunca conheci um profissional da terapia ocupacional. O que um terapeuta ocupacional faz? A terapia ocupacional é uma profissão da área de saúde. Então, a gente trabalha muito com essa questão da reabilitação. Na verdade, nosso objetivo é inserir o sujeito em alguma atividade que ele não consiga mais fazer. Por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente de carro e ele é motorista de Uber, ele gostaria de voltar para aquela profissão, mas ele não consegue mais voltar. Então, juntamente com outra equipe de reabilitação, a gente vai estar inserindo ferramentas que deixem o carro mais acessível, trabalhando movimentos que vai ser necessário para ele passar uma marcha, acessar o volante, mudar o rádio. Então, esse tipo de... A terapia ocupacional ajuda o sujeito a executar qualquer tipo de atividade que ele não consiga mais fazer. Tanto no âmbito físico como no âmbito social também. A gente trabalha em instituições de reabilitação social, como presídios, orfanatos também, Instituto de Longa Permanência, na reabilitação cognitiva, quando um idoso, por exemplo, que é essa área que eu trabalho, ele foi diagnosticado com alguma doença demencial, a gente tenta inserir ele, mesmo com aquela demência, ele conseguir fazer as atividades dele, conseguir participar da família dele. Então, basicamente, a terapia ocupacional, ela tenta devolver a autonomia e a independência do sujeito em qualquer área que ele esteja precisando. É bem interessante essa área. É fascinante. É um bacharel? É um bacharel. Na minha época foram 4 anos e meio, mas tem faculdades que chegam a 5 anos. Caramba! E as matérias, elas são mais voltadas para a área de biológicas, assim, como uma enfermagem, uma fisioterapia, ou é mais para a área de psicologia, ou é uma mistura? É até interessante, porque tem gente que fala, é mistura de fisioterapia com psicologia. Porque na verdade, a gente tem a área dos dois, né? É um curso bem holístico, mas ele é na federal e aqui no Brasil ele é todo voltado na área de saúde. Então, a gente tem as matérias de medicina, tem geriatria, tem ginecologia, obstetrícia, porque a gente pode realmente atuar em todos os âmbitos. Mas a gente também tem áreas da antropologia, psicologia, mas o curso eu diria que 70% é das biológicas. Muito interessante, né, amor? Nossa, é bem interessante. Faz quanto tempo que você é formada? Eu me formei em 2015. Faz formou em 2015. anos. Laila, o que te fez buscar esse curso? Porque recentemente, faz alguns poucos anos, que eu ouvi falar que existia um bacharel em terapia ocupacional. O que te fez buscar esse curso bem lá atrás? Sim, verdade. O curso é interessante porque o curso de fisioterapia ele é mais conhecido, até porque ele tem mais faculdades, né? Então,
A demanda de terapia ocupacional, eu até coloquei isso no meu SOP, a demanda de terapia ocupacional ela é gigante. Ela, assim, está faltando profissionais. Todo dia, sem mentira, eu recebo, assim, inúmeros pacientes, assim, por favor, pode atender, e eu não posso, não tenho mais agenda. Mas só que a fisioterapia é mais conhecida justamente porque tem mais faculdades particulares, é questão mais de divulgação. Mas elas nasceram na mesma época, que foi logo depois da guerra, quando percebeu, né, começou logo com os enfermeiros, perceberam que aqueles soldados, eles precisariam de reabilitação, que só o médico ou o cuidado da enfermagem, depois das feridas e tal, não daria só conta. Então, teria que ter aquela equipe que reabilitasse, que fazesse aquele soldado andar de novo, conseguisse pegar naquele aparelhagem para eles. Então, daí começou a surgir a profissão de reabilitação. Então, fisioterapia e terapia ocupacional surgiram juntas. E logo no começo, ela era um curso só, chamado de curso de reabilitação. Mas aí foi dividindo, e hoje eu digo que a fisioterapia, ela cuida muito assim, ela faz o músculo ficar forte para andar, e a terapia ocupacional, ela dá um motivo para aquela pessoa andar. Então, eu vou andar para pegar aquelas flores, eu vou andar para pregar, vou para dirigir, para passar a marcha no meu carro. Então, isso é uma profissão que é muito juntinha com a fisioterapia, mas aí eu sempre quis ser da área de saúde, eu sempre quis estar nesse olhar do cuidado mesmo. Então, eu fui para uma feira de profissões da UFPE e encontrei lá o stand de terapia ocupacional e eu não visitei mais nenhum stand, só fiquei lá escutando tudo. Então, assim, foi meio que um amor à primeira vista. Na época, eu também passei em enfermagem, tentei fazer os dois ao mesmo tempo, mas não, vou querer ficar aqui em terapia ocupacional e aí eu me realizei. Assim, toda vez que eu falo terapia ocupacional, até me emociona, porque são várias memórias e várias coisas que vêm, assim, e ver no paciente, né, a qualidade de vida do outro é maravilhoso. Você cursou faculdade de 2010 a 2015, mais ou menos assim? Não, foi de 2009 a 2015, porque no meu termo eu fui para o Ciências Sem Fronteiras, eu também fiz. Ah, tá, daí levou um pouquinho mais de tempo. Isso. Laila, você falou que passou no programa de Aging Studies. E como que é a bolsa? É bolsa 100% ou não? Conta pra gente um pouquinho. Isso, é 100%, é uma bolsa 100%. E foi assim, incrível, porque eu ganhei a bolsa 100%, e eu acho que há quatro semanas atrás eu recebi um e-mail falando assim, nossa, porque a gente gostou muito da sua aplicação, foi a melhor, assim, do período do ano, e a gente só tem duas bolsas, que é essa, acho que é UGS, que é tipo, não, JSU, alguma coisa assim, que é para duas bolsas, duas fellowships que a universidade dá por ano para as melhores aplicações de graduação. E que eles tinham me dado essa oportunidade, então eu ganhei mais 10 mil de fellowship, né? Nesse pacote. Então. Mais uma bolsa extra. Além do auxílio mensal, da isenção da mensalidade padrão, bolsa 100% você ganhou, então, devido a ser uma melhor aplicação, mais 10 mil reais de fellowship. Mais 10 mil dólares. Reais não, né? Desculpa, gente. Eu tô na pobreza. Não diminui. Consideravelmente. Quanto 4 vezes. Mas é isso. Explicando aí o que aconteceu. Teve uma aplicação excelente. Foi indicada para um prêmio e ganhou um prêmio extra. Qual é a faculdade mesmo? A Laila falou, né? Eu queria saber. É na Flórida, né? Isso, é a Universidade do Sul da Flórida, USF, South Florida. Onde que fica? Em Tampa. Tampa, a gente tem aluno lá. Tem. Outros além de você. Lembrando. E assim, chama Aging Studies. Explica para o pessoal o que é Aging Studies. Isso. Esse curso, na verdade, eu estava pesquisando. Essa pesquisa todinha eu fiz para quando a gente foi fazer entrevista, né? E eu comecei a ler a história do curso, aí que eu fiquei mais fascinada ainda, que ele é o primeiro lá nos Estados Unidos em estudo do envelhecimento. Porque eu tenho um pós em gerontologia, né? Depois que eu terminei a terapia ocupacional, eu fiz a pós em gerontologia, que é extremamente difícil de encontrar cursos de especialização em gerontologia para profissionais que não sejam da medicina, né? Que tem a geriatria. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. Então, assim, eu tive que partir muito para outros planos, que depois eu posso explicar quando eu falar da minha carteira de aplicação, mas esse da USF, ele é o único em estudos do envelhecimento, porque o envelhecimento é uma área muito abrangente, tem muita coisa para estudar.
estudo de envelhecimento, você também pode estudar uma criança, um adolescente, porque todo mundo está envelhecendo. Então, ele é o único dos Estados Unidos e um dos únicos do mundo que tem. Então, é bem interessante a abordagem dele. Estudo de age, você pode estudar desde a placa de Petri, a célula, o envelhecimento da célula, até estudar realmente o idoso. E qual que vai ser o foco? Você sabe qual que é o foco desse programa? Se é desde o nível molecular até o nível do idoso? E você sabe qual que vai ser o foco da sua pesquisa? Sim, esse programa específico, ele está dentro do Behavioral College, né? Então, ele estuda mais comportamentos. Então, ele tem um viés mais assim, social e do meio que ele está, que é bem interessante. E a minha pesquisa, ela tem a ver com o meu artigo do TCC, que eu coloquei também, que é a importância da música nessa questão da capacidade cognitiva do idoso. Então, enquanto tem um professor que ele está estudando justamente a música como uma ferramenta de não invasiva para ajudar aquele idoso que está com problema de memória, com declínio cognitivo. Então, assim, é super fascinante assim dessa forma de que ele vai. E ele já disse que ganhou um grant, que só está esperando. Você pode vir agora? Eu digo, calma, professor, que eu nem estou com vista aí. Espera um pouquinho, então, vai ser justamente naquilo que eu já estava estudando e que tem um artigo já. Que legal. Bom para lá, ela não vai ter choque de clima, né? Ela está saindo do Recife e vai para a Flórida, vai dar uma ajudada. Influenciou na minha decisão também, como boa pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Deixa eu explicar só o que a Laila falou, que o professor dela ganhou um grant. Para quem não sabe, grant é um recurso para pesquisa. Então, ele aplicou para um recurso para pesquisa, aplicou ali um edital aberto, fez inscrição e recebeu provavelmente uma boa bolada de recurso para pesquisa e já queria que Laila embarcasse para começar a pôr a mão na massa na pesquisa. Você pode perguntar, Sara. Laila, quantos anos você tem? Você pode compartilhar? 32. Você tem 32 anos. Então, você falou que fez a sua graduação, se formou. Você fez a sua pós quando? Eu comecei em 2017, após. E concluiu? Concluí em 2019. Em 2018, eu apresentei o TCC em 2019. Perfeito. E desde então, você trabalha na área profissional ou você tem um vínculo com a universidade, academia? Não, na verdade, depois disso, nesse intervalo, eu decidi logo depois fazer um mestrado, um doutorado, mas aí com a pandemia ficou um pouco muito junto, enfim. Aí todo esse sonho aí deu uma pausa. Mas o vínculo que eu tenho ainda é que às vezes o pessoal lá do TO, do departamento, me chama para ser parte da banca deles. Então, assim, eu continuo com isso. E pesquisa independente, que eu continuei fazendo, peguei os artigos e publiquei também, alguns livros, algumas coisas assim, mas independente mesmo. Deixa eu entender aqui então, Laila. Você formou em 2015, ficou de 2015 a 2018, que foi quando você começou a especialização? Foi 2018 ou 2019? 2017. 2017. Então, você ficou de 2015 a 2017 trabalhando? Isso. De 2017 a quando que foi a especialização? Até 2019, começo de 2019 que eu apresentei. Legal. E aí, terminou em 2019 e continuou trabalhando. Conta pra gente o que são esses estudos independentes, porque as pessoas têm bastante dificuldade de visualizar como que elas podem fazer isso. Acho que você vai ser bem inspiração. Isso. É interessante porque, assim, a gente faz muita coisa que a gente não valoriza, mas aí quando a gente entra na mentoria, a gente consegue ver cada coisa categorizada e colocando os nomes no que a gente faz, né? Então, eu fazia muita coisa que eu não sabia que aquilo poderia ser uma coisa que interessante, né, no currículo, e eu só vi depois nas entrevistas. E isso foi esses estudos independentes, que tinha várias coisas que eu via na minha prática clínica que eu não conseguia encontrar na literatura. E uma dessas foi na música. Tem muito estudo sobre música, mas música e a terapia ocupacional com objeto não de intervenção, eu não achei. Então, foi aí que nasceu esse estudo. Ou então, tem paciente comigo que está há 7 anos. Então, eu faço atendimento domiciliar. Eu vou na casa do paciente e faço a sessão com ele. E tem uma hora que esgotou todo o recurso terapêutico que eu posso usar com o paciente. Eu não achava no Google, eu já comprei todas as apostilas, então disse, calma, eu vou fazer esse material. Então, durante a pandemia, eu sentei e comecei a elaborar exercícios que eu poderia fazer com esse paciente. Eu ia fazer em forma de apostila e entregar às famílias, mas eu disse, por que não publicar? Aí foi aí que eu decidi publicar esses livros. Um foi de coordenação motora fina e outra foi para estimulação cognitiva.
Então, assim, isso aí, depois que eu entrei na mentoria, eu disse, dá para colocar isso no currículo e entra com uma pesquisa independente, porque eu estava sozinha. Então, e o último artigo também, que foi que eu vi, que nasceu justamente da minha busca de procurar especializações, pós em gerontologia e ver a dificuldade. E eu comecei a pensar, mas por que é tão difícil encontrar educação para pessoas que querem trabalhar com idoso? Por que existe tão pouca gente trabalhando com idoso? E isso tudo, assim, na empresa que eu estou agora, só tem eu e mais outra terapeuta ocupacional que trabalha com idosos para a região de Recife e a zona da Mata, zona sul todinha. Então, por que isso? Então, esse questionamento nasceu um outro artigo, que é sobre o etarismo, que por que as pessoas decidem partir para tantas outras áreas e não para de gerontologia. Então, tudo isso nasceu de práticas clínicas que eu resolvi colocar no papel, de uma forma assim, sozinha mesmo, e me nasceu assim a pesquisa independente. Você publicou aonde, Laila? Eu publiquei num jornal de fisioterapia e terapia ocupacional, local mesmo, aqui brasileiro. Eu me esqueci, Revista B, me esqueci se é o conceito dele agora. Mas perfeito, mas que atitude. Eu quero perguntar para a Laila uma coisa assim, né? É fácil agora com aceite de PhD, bolsa 100%, para a Flórida, fellowship extra, falar assim, pensar que, tranquilo, entrei na mentoria, foi tudo ótimo. Mas lá no comecinho, tenta pensar quando você entrou na nossa turma, inclusive pode falar quando você entrou, como que era para você? Você tinha alguma insegurança para entrar na mentoria? Algo que fez pensar duas vezes? Assim, em relação à mentoria e o produto que vocês estavam oferecendo, não, porque vocês pareciam bem convicta, e sempre parecem bem convicta do que vocês estão ofertando. Então, assim, eu acreditei, assim, 100% do que vocês estavam ofertando. E teve até uma hora, acho que eu participei daquela imersão, né, do YouTube, e teve até uma hora que vocês falaram, olha, gente, é garantia, se você não passar em um ano, a gente devolve o valor e mais 500 reais. Eu falei, nossa, gente, então o negócio é bom, elas acreditam no que elas estão falando. Então, foi até interessante, porque na hora eu falei, gente, de onde eu vou conseguir, né, esse recurso? E eu tô noiva, né, eu tava separando dinheiro pro meu casamento. Eu falei, cara, vai ter que sair daí, porque não tem pra onde ir. Então, mas foi uma decisão que eu falei, nossa, vejamos pelo lado bom, né? Então, a pessoa vai estar casando e vai estar com um aceite na mão, então vai estar tudo certo. Mas assim, a insegurança, ela veio muito de mim e do próprio boicote que a gente faz, né? Então, eu vim o departamento de terapia ocupacional da Federal, os professores são maravilhosos, eles lhe abraçam mesmo, porque tem um curso que realmente a gente não seria hipócrita de pregar uma coisa para o paciente e ver outra, mas assim, outras matérias mesmo, assim, de cursos que a gente tem que assistir, que os professores tratam a gente assim, horrível. Então eu falei, nossa, eu vou ter que passar, eu passei com isso com o professor da Federal, eu vou ter que passar com isso com o professor da terra dos outros. Então, essa insegurança e tanto que a gente já levou assim como estudante é que bateu, mas no produto, no que você estava oferecendo, não. Acho que foi mais uma coisa interna mesmo. Incrível. Laila, e como é que estava a sua vida assim antes de você entrar para a mentoria? Você estava prestes a casar, estava noiva? Queria saber como é que estava tanto a sua vida financeira quanto a sua vida de rotina do dia a dia para você encaixar a mentoria no seu dia. Sim, assim, resumindo, uma loucura, né? Porque a gente realmente, meu primeiro paciente é às 7 em outra cidade, então eu saio de casa às 6 e volto às 6 da noite, então era essa a vida, assim, de segunda a sexta. Então eu falei, bem, para eu fazer isso acontecer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é arranjar um tempo além do final de semana. Então eu resolvi encaixar os pacientes o máximo que eu podia e mais um dia para deixar pelo menos 2 turnos livres durante a semana. Aí foi que eu consegui remanejar alguns pacientes, deixar um turno livre e acrescentei mais um dia nessa rotina de estudo. E foi assim que foi funcionando. Na questão, então assim, eu sempre trabalhei período integral, né? Então foi isso assim, e eu acho que isso que o brasileiro, quando ele quer, ele tem muita garra, então, e as pessoas falam bastante disso. A gente é muito perseverante. Então, assim, foi madrugada adentro, entrando, abrir mão de sim, muitas coisas. Gente, é tão engraçado que teve até no final do ano passado, fui até excluída de grupo de WhatsApp porque eu não conseguia mais ir para as coisas.
E eu falei, gente, se o povo soubesse o que eu estou amando. Mas isso aconteceu, porque não, ela está ausente, mas assim, realmente eu não podia estar presente. Então eu tive que abrir mão dessas coisas. E só a gente sabe, só a minha família sabe o que estava. Eu também não saí comentando, galera, eu tô. Não, então, assim, por isso que as pessoas também não entenderam, creio eu, né? E espero assim. Mas eu tive que realmente abrir mão disso para conseguir encaixar nessa rotina de estudo. E de finanças, vocês falaram logo no começo do método que tem essa questão de planejamento financeiro, vai ser planeja tanto, faz isso. Então, assim, de imediato para a inscrição foi de uma reserva aí que tinha. Mas, e no decorrer mesmo, assim, Deus foi providenciando e a gente foi dando um jeito. Quando a gente quis mesmo, a gente deu um jeito e se mobilizou. Eu quero perguntar aqui para a Laila, porque ela falou que é noiva e que, inclusive, pegou parte aí do orçamento do casamento para entrar na mentoria. Como que foi a questão do seu noivo? É uma ideia que ele te apoiou na hora? Conta um pouco para a gente. Foi, assim, ele e meus pais apoiaram, assim, com certeza, desde o começo. Ele falou, olha, você tem que dizer... Eu falei para ele, vou ter a entrevista agora. Ele falou, você tem que dizer que você quase desistiu aí, fazer a entrevista. Eu disse, não, faça. E foi isso mesmo, que eu falei, olha, eu vou ter que tirar desse orçamento aqui. Ele, não, vai que Deus vai mostrar e vai providenciar. E foi isso que aconteceu. Então, todo mundo foi 100% aberto. As pessoas perguntam muito da reação, assim, dos meus pais, mas meus pais, eles sempre souberam que assim, que eu ia ser do mundo, assim, que ia sair, que ia para longe, mas eles tiveram essa experiência no Ciências Sem Fronteiras, então, assim, eles já mesmo estavam esperando. E foi um choro. Eu digo, acho que a sensação de quando a carta chegou, a primeira carta, né, foi a sensação do vestibular, só que ainda, tipo, triplicada, sei lá, quantas vezes mais. Não foi um chororô nessa casa que foi muito bom. Foi, assim, foi descreve a cena pra gente aí de quando chegou o teu aceite. Gente, engraçado, porque foi no dia que eu estava assim, que tinha acontecido várias coisas, porque é interessante também, porque para a gente não romantizar o processo, né, como vocês falaram, porque foi um ano, né, um ano desse processo. Então acontece tudo, acontece que de gente da família que fica doente, acontece de que, como a gente viu na mentoria, né, pessoas que perderam familiares, mães e pais, pessoas que perdem, então tudo aconteceu. Então foi um ano bem difícil. O Brasil foi um ano bem difícil. Então, nesse dia da primeira carta do aceite, era um dia que estava sendo muito difícil para mim aqui em casa. Minha mãe estava doentinha no outro quarto. E eu parei assim, baixei a cabeça e falei, Senhor, por favor, me dá uma boa notícia. Eu preciso muito de uma boa notícia. Porque, nossa, está sendo muito pesado o dia hoje. E eu me lembro que eu saí, eu fui escutar música no YouTube, alguma coisa assim, para tirar a cabeça um pouquinho do problema. Aí quando eu voltei, estava um e-mail assim, aí quando chegou lá, congratulations, gente, foi na hora começa, assim, essa cena realmente eu nunca mais quero esquecer, saí chorando, e minha mãe disse, meu filho, o que aconteceu? E deu um pulo da cama, eu disse, eu passei, então, realmente foi assim, eu me senti realmente abraçada e com, assim, a oração respondida assim, em SEDEX 10, assim, foi na hora, porque foi assim, aí vem todos aqueles momentos que você passa, né, de tudo, assim, e ver que tudo valeu a pena. Mas foi isso, foi no momento perfeito da primeira carta. Ai, que maravilha, eu imagino a sensação, né? Nada como um pedido atendido expresso. Verdade, a gente fica emocionada junta. Laila, eu quero te fazer uma pergunta. Você está indo para uma cidade incrível na Flórida, uma universidade maravilhosa. Vai ter muito objeto de estudo, né? Muitas pessoas em aging process ali na Flórida, já que a Flórida, os velhinhos gostam tudo de mudar para a Flórida. Deve ser por isso que deve ser o primeiro programa nesse sentido ali na Flórida. Verdade. Olha para um lado e para o outro. Para quem não sabe, os americanos lá nos Estados Unidos, eles juntam dinheiro a vida inteira para se mudar para a Flórida quando ficar velhinho. Por causa do clima e por causa das facilidades que tem lá para os velhinhos. Gente, tem condomínio que é para os velhinhos mudar, que tem cuidadores lá. É incrível, depois a gente fala sobre isso. Mas assim, como é que... Eu queria que você contasse pra gente, né? O que representa isso para você, na sua história de vida, passar nos Estados Unidos, onde você passou, um lugar incrível. O que representa para você ter esse PhD na sua mão? Nossa, eu acho que ele representa
a Laila, que desde o ensino médio queria trabalhar com idoso, assim. E nadando na contramão de todas as outras escolhas, oportunidades que apareceram. Então, representa não só, assim, não só a vitória e tal, mas como se eu estivesse olhando para trás, né, e dissesse, olha, você conseguiu chegar onde você chegou. E é interessante, e eu gosto bastante quando vocês colocam isso na mentoria, que, assim, ó, ninguém nasceu, pelo menos eu, não nasci em berço de ouro, tudo foi com muita luta, muito esforço. Então, perceber que, assim, que eu fui selecionada, assim, poderia, você é a primeira brasileira no departamento e a primeira terapeuta ocupacional. Então, assim, é uma vitória não só para mim, mas para a classe, para o Brasil. Então, assim, eu me sinto assim, muito honrada e como se eu estivesse realmente abraçando aquela Lela insegura que muitas vezes não acreditou em si mesma. Então, é interessante eu tento carregar sempre essa visão toda vez que chega a baixa autoconfiança de dizer, não, olha aí o que você já conseguiu. Então, me sinto muito presenteada, eu acho que é essa a sensação. Bom, sabe uma coisa que a gente não perguntou para ela? De onde surgiu essa vontade de ir para os Estados Unidos? Verdade. Já era algo que você tinha em mente ou você primeiro chegou na gente e aí descobriu? Conta um pouco para nós. É interessante porque assim, a internet ela funciona de uma forma muito dinâmica, né? Eu estava começando a procurar coisas trabalhos que pudessem exercer no exterior e no Canadá. Como eu já fui no Canadá, eu comecei a procurar no Canadá, disse, vou olhar para os Estados Unidos, e eu comecei a ver tudo. E a terapia ocupacional, assim como fisioterapia e outras profissões, assim, da área de saúde, você precisa validar o diploma, às vezes precisa fazer mais 2 anos, porque como terapia ocupacional é mestrado, doutorado no Canadá e nos Estados Unidos também. Então, aí eu falei, nossa, que caminho difícil, gente, vai dar uma canseira só de olhar esse site. Aí eu comecei a procurar profissões que pudessem trabalhar. Não, eu quero continuar com idoso. Aí eu comecei, não, só vou deixa eu olhar aqui, cuidador de idoso, que é uma profissão que está super crescendo nos Estados Unidos também. Que eu acho que não chega nem a ser um curso técnico, mas é tipo uma capacitação. Aí eu comecei a olhar e eu acho que por causa da busca, colocou o anúncio de vocês. O algoritmo que pegou. Aí eu disse, muito obrigada. Então apareceu no Facebook, uma coisa que eu quase não uso mais, mas naquele dia foi a chamada para a imersão do YouTube. Eu sempre quis estudar, ter mestrado. Eu estava pensando no mestrado, na verdade. Eu entrei na mentoria pensando no mestrado. E surgiu o PhD, né? Senhor, já que o senhor mandou, né? Vamos embora. Mas foi isso, foi através do anúncio e eu já estava procurando. Então foi uma junção aí da tecnologia. Muito bom. Laila, você falou que você fez Ciências Sem Fronteiras. Para onde você foi? Fiquei em St. Catharines, que fica perto das Cataratas do Niágara, na Universidade da Brock University. Você foi para o Canadá, então? Fui para o Canadá, Isso. Eu fui o segundo, acho que eu fui o primeiro edital do Canadá, então tive a possibilidade de estender. Eu fiquei 1 ano e meio. Legal. Muito bom. Chegou a fazer pesquisa lá ou foi só matéria? Fiz pesquisa, fiz um termo, né, de pesquisa, fiz 4 meses de pesquisa. Também não tinha pesquisa na área de envelhecimento, então fiz na área de criança, que eu trabalho bastante com criança, sobre a prevenção do bullying nas escolas. Foi um trabalho bem interessante, que eu coloquei também no currículo, está tudo lá no currículo também, nas entrevistas, sem falar, nossa, você tem pesquisa em todas as coisas. Eu digo, porque eu saí catando tudo que era oportunidade para participar. E eu fiz pesquisa lá também. Mas também fiz estágio voluntário no hospital do idoso também, que tinha lá. Então, tentei abraçar todas as oportunidades quando eu estava lá também. Laila, vai levar o maridão? Vão casar? Eu ia perguntar isso agora. Sim. Ele, na verdade, o meu noivo, ele é americano, né? Então, ele já está... Conta essa história. What? É isso, ele estava... Foi, na verdade, quando a gente decidiu... Ficou muito aquele no limbo. Vamos ficar aqui no Brasil, vamos para lá. E eu sempre queria... Assim, é incrível, né? Quando você está nessa situação, as pessoas dizem, mulher, vai logo, para ficar aqui, faz qualquer coisa, fica sem trabalhar um tempo. Eu falei, poxa, gente, dediquei... Assim, cada um tem suas escolhas e tem seu contexto de vida, claro.
Mas eu falei, poxa, eu dediquei tanto tempo, eu gosto tanto da minha profissão, queria. E por isso que gosta, né? Dá para ver a paixão. Então, eu sei, e assim, e é diferente, lógico, não desmerecendo cada luta, mas é diferente quando você entra com essa questão do estudante. Então, eu escutei muita gente me aconselhando, Laila, ir como um visto de estudante de pós é outro olhar, é outra coisa. E ninguém vai poder olhar para dizer para você que esse tipo de piada existe. Ó, você chega em casa com ele só para brincar. Não, tipo, eu poderia conseguir sozinha. É basicamente isso, né? Então, assim, as pessoas têm esse olhar e assim, preconceituoso nesse sentido. Então, foi uma coisa que juntou muito. Então, ele foi muito importante no processo. E para eles, isso lá, para a gente, é porque a gente é muito passando doutorado, mestrado, parabéns, que massa, né? Tipo, legal. Mas para eles, nossa, a menina fez um PhD. Então, assim. É muito valorizado, não é? Então, assim, para a família dele, ele ficou felizão, assim, contando para todo mundo, assim, ela passou, gente. E quando chegar nas outras cartas de aceita, ele falou, nossa, gente, você está sendo disputado, não sei o quê. A minha aplicação só foi a melhor que eles receberam, entendeu? Tipo assim, não é qualquer coisa não, meu querido. Ai, mas eu achei incrível que ela falou que realmente os americanos, eles ficam assim, quê? PhD? Você tá indo fazendo PhD? Eles ficam, assim, admiradíssimo. Até o guardinha da imigração, ele fica admirado que a gente tá indo fazer o PhD. Você vai ver. Ai, não, sério. Aí eu acho que isso tudo vai ser importante, até para mim, porque assim, esse momento de nova adaptação, da cultura, tudo, mas eu vou estar como fosse no meu lugar seguro, fazendo uma coisa que eu quero, que eu gosto, sabe? Então, e é interessante, porque as pessoas, quando falam essa questão da mentoria, nossa, vou ter que pagar, uma coisa que eu tenho que fazer. Mas eu vi, gente, quando eu estava pesquisando, a quantidade de pacotes para você, se você quiser ser cuidador de idoso, aquelas agências que dá daqui, ou de au pair, e é tipo, você paga em dólar, e é muito caro. Eu falei, gente, se a galera soubesse, e é muita gente assim, que sai de cursos, assim, termina a faculdade, não, quero ir, e dedica esse tempo. E é um investimento muito alto. Você paga um curso de inglês que, tipo, é 10 vezes o preço, assim, de uma mentoria que você sairia com outro tipo ou com outro status. Então, é bem interessante essa questão. Você sai com uma bolsinha aí de R$1,5 milhão, né? Mais ou menos, anos de PhD, é isso aí. É mais ou menos isso aí. Laila, eu ia te perguntar do inglês, mas daí você falou, né? Fez Ciência Sem Fronteiras, daí noivo americano, eu vou até pular essa parte, porque eu não mas a parte se estipula. Inglês e TOEFL tenha sido uma grande objeção para você. Você fez o TOEFL através da escola do TOEFL ou você já tinha ele? Não, eu sempre fiz o IELTS, né? Que como lá no Canadá eles aceitavam os dois, nos Estados Unidos muitas universidades também aceitam os dois, também. Né? Aí eu fazia de 2 em 2 anos, sempre fazia ele para me manter assim atualizado. Só que essa prova começou a ficar muito cara, né? Aí eu falei, gente, vai ter que ser numa tacada só. Mas eu fiz a escola toda, mandei os áudios direitinho, eu queria seguir o passo a passo, não queria, tipo, não vou, assim, era uma questão de... para não usar, né, Laila? Eu vi que você realmente seguiu melhor. Foi. Não, eu estava olhando assim, eu estava vendo aqui como foi minha participação nesse ano de mentoria, aí eu vi lá que eu tinha 120 posts, eu digo, então acho que eu usei no menos 10 posts por mês. Então, assim, não podia conhecer meu rosto, mas meu nome estava lá toda semana. Não é à toa que teve a melhor aplicação do departamento inteiro. Não é à toa. Não ficou com uma dúvida. Não ficou com uma dúvida. É assim que a gente gosta. A gente gosta. E eu lembro da Laila. Não, exato. A gente fica orgulhosa, porque realmente... A gente fica... Você cria uma metodologia, mas as pessoas têm que fazer. Não dá para nós entrar com uma parte e você não entrar com a sua. Então, quando dá esse casamento, é esse resultado que acontece. Laila, bom, do inglês vamos pular essa parte. Quero te perguntar assim, durante todo o processo, você realmente confiou na gente ali, entrou, mas qual foi sua maior dificuldade, né? Você falou que veio épocas de pessoas doentes na família, realmente a vida não para você aplicar. Então, você tem que saber continuar, independente do que aconteça. O que foi mais difícil para você no processo? Assim, o processo, como ele é assim, vocês realmente dão assim bem o passo a passo, a gente se sente mais confiante em saber o que é que vai fazer depois. Não é como se está dando um salto no escuro. Isso é muito importante, assim, nesses momentos de insegurança,
que você está passando na sua vida pessoal, você sabe, não, tá acontecendo isso, mas eu sei o que eu tenho que entregar na próxima semana, eu sei o que eu tenho que fazer. Isso ajuda você a manter o foco. Mas acho que o mais difícil mesmo durante esse processo foi na questão das entrevistas, porque tudo que começou a acontecer foi já pertinho das entrevistas aqui em casa. Então, assim, e uma coisa que me ajudou bastante foi aquela aula da entrevista com a Monique, ela falando assim, olha, se você teve um dia ruim... Eu assisti aquela aula, acho que 3 vezes, e li aquele negócio, acho que umas 10 vezes, né? Decorei todas as perguntas, eu ficava ensaiando. E ela falou, coloque um sorriso no rosto, você dormiu mal, não importa, e bota, vai de conta que você tá a pessoa mais feliz do mundo, mais confiante no mundo. E é quase assim, e foi isso que eu tive que fazer, muitas vezes. Às vezes dá vontade assim, nossa, a vontade é ficar ali chorando, se lamentando, mas não, vou fazer a entrevista e é isso que vai acontecer. Então, foi engraçado, porque eu realmente apliquei do que a aula falou, que a Monique falou, e assim, e foi engraçado, porque quando eu começava a falar, assim, eu não comecei tão tímida, então às vezes eu comecei falando, gesticulando, tentando demonstrar essa paixão para eles começaram a olhar assim, aí depois eu vi, tipo, eles se ajeitando na cadeira, como se eles estivessem assim, tipo, admirando e gostando. Aí no final ele falou, nossa, você se comunica tão bem. Eu digo, Monique, obrigada, Monique. Porque eu tava lembrando. Um incentivo de demonstrar energia. Isso, porque assim, realmente essa questão da postura, né? E na aula você fala, olha, você não vai começar, oi, meu nome é Laila, eu gostaria muito de entrar. Então, assim, isso tudo, a pessoa vai, então, e em seguida... gente, Laila, é por isso que a gente olha lá, sei lá, como que é a admission rate, né? A taxa de aprovação. Aí a gente olha, às vezes, 1%, pensa, meu Deus. Mas, gente, quantos por cento vocês acham que não chega numa entrevista assim? Oi? Eu quero muito um PhD. Entendeu? Você fica desanimado só de olhar para a cara daquela pessoa ali. Aí chega a Laila, de Recife, com essa energia. Meus queridos, eles só precisam da pessoa aqui. Isso. E foi interessante, porque no final, assim, aí eu tava por adrenalina, né? Jogou tudo o balde e veio de uma vez, depois eu não sabia nem meu nome mais, né? Quando ele ligou tudo. Mas depois ele chegou e me falou, parabéns pela sua entrevista, nossa. E teve um final, ele falou assim, bem, eu queria perguntar sobre a sua communications and interpersonal skills, mas pelo visto, você não precisa perguntar sobre isso, né? Eu falei, se eu soubesse, né? Se o senhor soubesse a luta... Mas foi muito essa questão, não como se estivesse incorporando um personagem, né? Porque assim, eu sou uma pessoa extremamente introvertida, mas eu entendi que aquele momento era o momento de eu poder dar minha energia ao máximo para mostrar para eles que eu podia ser um deles, que eu podia estar, porque às vezes a gente perde muita coisa na vida porque a gente não sabe como dizer, às vezes a gente tem muita coisa para dizer, mas a gente não sabe como dizer, como se comunicar. Então, foi basicamente uma aula aí de como poder se expressar, né? E eu acho que o brasileiro tem muita vantagem em relação a isso. E estudando e se lapidando, pode usar isso como ao favor da gente. Perfeito, muito bom. Incrível. Assim, esse que ela falou é muito verdade. Ela falou que algumas vezes, né, que ela trabalhava em tempo integral e ainda colocou a mentoria, fez o PhD acontecer na vida dela e você vai ver que quando você chegar nos Estados Unidos, que tudo vai ser muito facilitado para você, tudo vai ser muito, muito fácil, né? Entre aspas, mas em termos de recurso, em termos de rotina, em termos de segurança financeira, em termos de segurança física, que ninguém segura o brasileiro. Que aí ninguém realmente segura o brasileiro. É isso que acontece quando vocês chegarem nos Estados Unidos. Eu quero ir lá em Tampa, que a gente está devendo visita em Tampa, e agora já temos ali Laila para ir visitar. Bom, sim. Vou tentar guardar um bolo de rolo para vocês, que eu disse que eu prometi, não esqueci. Vou dar um jeito aí que eu mando, vai dar um jeito. Não, mas teremos podcast este ano aí. Então, nós estamos na guarda para o podcast. Guarda pro podcast. O escritório vai estar 100% antes de vocês partirem para os Estados Unidos para a gente poder convocar vocês, né? Certo, vamos embora aqui. Vamos convocar. E assim, uma coisa que interessante que eu queria dizer para vocês, que quando eu estava assim, nesses momentos assim, às vezes porque assim, o momento, e é até interessante isso para qualquer profissional, né? O momento que a gente está, por exemplo, trabalhando, a gente tem que ser aquele profissional, e a gente meio que tem que demonstrar que a gente não
não importa o que está acontecendo na sua vida, você tem que ser profissional e tratar daquele paciente. Não posso chegar lá lamentando, sentar com o paciente, tomar um café e dizer os meus problemas. Então, o momento que eu tinha para refletir e questionar e falar com Deus e chorar era de um paciente para outro, era de uma casa para outra. E teve muitos momentos assim que eu falei, nossa, eu vou fechar os olhos e vou visualizar eu recebendo a carta de aceite, eu conversando com as meninas, eu imaginava a entrevista acontecendo com vocês, e eu imaginava justamente isso que estava acontecendo. Então, assim, até isso, até estar aqui conversando com vocês, eu já sinto que, tipo, best friends forever, né? Eu já vejo tanta história, já conversando 120 posts, então, assim, tem que rolar no mínimo uma amizade, né? Mas a gente sente, assim, é uma recompensa também estar aqui. Então, assim, eu sou muito grata mesmo. Laila, que é feliz. A gente tem os melhores mentorados. E guarde o bolo de rolo, porque quando você vê podcast, queremos bolo de rolo, que é essa delícia aí do Nordeste brasileiro. Sara já comeu bolo de rolo, Sara? Não, ainda mais do Recife. Gente, tá precisando. Tá precisando, que é bom demais. Lara, eu quero te perguntar, te pedir para deixar uma mensagem para quem está te ouvindo aí, para quem está começando essa jornada, que está com aquelas inseguranças que você teve lá no passado, pensa na Laila lá do passado, que era toda insegura, e deixa uma mensagem para quem está entrando nessa jornada. Que, assim, o que eu gostaria de mostrar é que realmente, assim, não que você valorizasse a sua história, né? A gente passa, a gente tem tantas vitórias que a gente às vezes não consegue visualizar por causa das dores que a gente está enfrentando no momento. Então, que vocês possam olhar para vocês, para a história de vocês e valorizar isso. Quando você consegue valorizar e você consegue escrever, você consegue fazer seu currículo, e esse currículo é o currículo que eles estão procurando. Então, acho que as meninas, elas funcionam meio como... Vocês funcionam meio como uma lupa, que você tá, olha, vamos olhar para essa história aqui, que tem muita coisa para se contar. E quando você vê o problema na mentoria, gente, como é que eu faço meu currículo de 10 páginas, acabei em 2? Porque o pessoal vai vendo que fez muita coisa e as meninas vão ajudando você a lapidar isso. Então, que você possa valorizar a sua história, que a partir do momento que você valorizar a sua história, você já está pronto para conseguir esse aceite aí no PhD. Então, assim, é olhar para você mesmo, ter muita fé e seguir, ir para frente. Muito obrigada, Laila. Tenho certeza que o pessoal vai adorar ouvir sua história. Muito obrigada, Laila. Eu também, foi uma honra estar com vocês, então agradeço demais.